Olá! Caixa de texto com filtro avançado. Vamos aprender a gravar uma macro para filtrar automaticamente a planilha no momento em que se usa a caixa de texto. Olha que interessante essa automação. A gente vai utilizar aqui uma caixa de texto, né, a famosa text box, para a gente fazer uma filtragem em tempo real, aquela filtragem dinâmica, aquela automação que é bem interessante e é bem simples também. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, eu vou digitar ó, motor. Então, conforme eu vou digitando, automaticamente a lista vai sendo filtrada. Ó. Então, isso a gente percebeu. E não só isso, eu posso trabalhar com caracteres coringa para fazer o seguinte, ó, eu quero filtrar tudo aquilo que contém motor. Então, tá vendo? Ó, toda essa lista aqui ó, contém o texto motor, porque eu coloquei ele entre asterisco, certo? Então, vamos aprender a fazer essa automação aqui com essa ferramenta do VBA, que é extremamente simples e prática, tá? Eu separei uma outra aba que chama-se exercício e é nela que a gente vai começar do zero. Primeiro passo é pegar a base de dados, tá? Deixa eu diminuir um pouco essa base de dados aqui, que eu acho que ela está excessiva, né? Está muito grande. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco a quantidade de dados, tá? Então, eu estou agora com 8.141, né? 8.140 informações, digamos assim. Então, essa base de dados aqui ela é parecida com a base de dados exemplo, né? Muda a ordem das colunas e tudo mais, mas o que importa aqui é que você vai poder aplicar essa automação no relatório que você quiser, ok? Então, o que eu vou fazer aqui em primeiro momento? Eu vou inserir algumas linhas acima, ó, tá vendo? E vou copiar esse cabeçalho e vou colar para cá. Pronto. Agora, essa base de dados aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou formatar ela como tabela. Tá? Então, eu vou selecionar aqui. Eu posso selecionar todo o intervalo ou não, tanto faz. O Excel tem inteligência de identificar o que você quer formatar como tabela. Então, na guia página inicial, na ferramenta formatar como tabela, você pode escolher qualquer design, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou até mudar a cor, certo? Para dar um ok. Certo? Ele não alterou a cor, o que eu vou fazer? Deixa eu vir aqui na página inicial, vou deixar sem preenchimento. Pronto, agora ele mudou a cor. E aí é o seguinte, o que eu vou fazer? Deixa eu só trocar aqui a cor desse cabeçalho, ficou um pouco exagerada, né? Deixar igual aqui a de cima, pronto. E o que eu vou fazer? Depois que a gente definiu esse intervalo como uma tabela, né, a gente utilizou a ferramenta de tabela, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na guia design, ó, só para a gente entender. Quando você tem uma tabela, né, um intervalo formatado como tabela, essa guia design ela fica habilitada. Então, se você clicar fora, ela some, se você clica, ela aparece. Então, aqui na guia design, você vai dar um nome para essa tabela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dados, certo? E vou dar um enter. Então, agora eu tenho um intervalo, o nome desse intervalo é dados. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com o filtro avançado. Depois, a gente entendendo a lógica, nós vamos gravar a automação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o texto outros, por exemplo. Vou digitar aqui, ó, outros, tá? Tudo com letra maiúscula mesmo, não importa, tá? E aí, eu vou executar a ferramenta filtro avançado, a gente vai ver que vai filtrar. Como que eu faço? Deixa eu posicionar o meu cursor no rótulo da minha tabela, ok? E aí, eu venho aqui na guia dados, venho na ferramenta avançado, ele vai abrir essa janela. E o passo a passo aqui é bem simples, tá? Ok, intervalo da lista. O intervalo da lista é a tabela que a gente vai usar aqui, ó. Tá vendo? Vou até o final. Opa, pegar aqui, ó. Tá vendo que ela pegou o nome da tabela, dados, e aqui, ó, hashtag tudo, significa o quê? Que é todo o meu intervalo dados, desde o cabeçalho até a última linha, certo? Ok, agora a gente vai para o intervalo de critérios, que é bem simples, é o cabeçalho mais a linha de baixo que contém o critério ou quantas linhas a mais você quiser trabalhar, porque dá para trabalhar com mais de uma linha de critério. E se você quisesse trabalhar somente com valores exclusivos, né, você poderia até marcar, não é o caso, aqui a gente quer filtrar os valores mesmo duplicados, então eu vou deixar dessa forma e vou dar um ok. Então, olha só, ele filtrou aqui, ficou bonitinho, beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? Perceba que ele tirou os filtros quando a gente executou essa automação, certo? Então, ele vai fazer isso mesmo. Mesmo que você venha aqui, ó, e tente habilitar o botão filtrar de novo,
você não vai conseguir. Aí a dica que eu dou é, a gente vai até o final, seleciona toda a sua base de dados, e aí você dá 2 cliques aqui, ó, para ele exibir todas as linhas, ok? Tá vendo? A gente vai trabalhar sem aqueles filtros aqui, sem aqueles rótulos. E aí é bem simples. A gente vai posicionar o cursor no rótulo da nossa tabela, vem na guia desenvolvedor, gravar macro, e eu vou colocar aqui, ó, o nome dessa macro vai se chamar aula. Vou deixar com letra maiúscula para a gente identificar com mais facilidade. Dou um OK, e aí o mesmo processo, vem na guia dados, avançado, o filtro, né, o intervalo da lista a gente já sabe que é todo o intervalo da minha tabela, ó, dados e tudo, e aqui o critério, mesma coisa, ó, certinho. Você pode dar um OK. Feito isso, volta na guia desenvolvedor e para a gravação. Só isso, tá? Nós vamos inserir aqui na própria guia desenvolvedor, na ferramenta inserir, a gente vai vir aqui, ó, na opção de caixa de texto controle ActiveX, tá? Então é essa opção. E eu vou desenhar essa caixa de texto em qualquer lugar aqui, ó, em qualquer região, tá? Vou deixar ela para cá, só para a gente ter uma visualização melhor. E o que a caixa de texto faz? Ela nos permite digitar um texto, e aí o texto digitado nessa caixa vai para alguma célula, ou o inverso, o texto da célula vai para a caixa de texto. O nosso caso é da caixa de texto para a célula. Então é bem simples, olha só. Com a ferramenta selecionada, você vai vir aqui na propriedades dessa ferramenta, tá bem aqui. Ele vai abrir essa janela, você vai vir aqui na opção categorizado, desce a barra de rolagem até o final e procura a opção Linked Cell, tá vendo aqui, ó, Linked Cell? E aí, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com intervalos nomeados ou simplesmente referenciar a própria célula. Exemplo, B2, que é o critério ali da descrição. Então, eu vou digitar aqui B2. Tá? Se fosse uma célula nomeada, né, um intervalo nomeado, era só você digitar o nome da célula, do intervalo aqui, já iria funcionar. Então, perceba que ele já pegou aqui a informação, certo? O que eu vou fazer agora? Vou sair aqui, ó, da janela de propriedades, e eu vou dar 2 cliques aqui dentro dessa ferramenta, tá? Como assim, ó? Deixa eu sair do modo design só para a gente entender. Quando a ferramenta ela está disponível para uso, né? Olha só, eu consigo simplesmente já usar, já digitar nela própria. Quando eu ainda estou editando e fazendo programações nela, eu preciso clicar aqui no modo design, ó, tá vendo? Habilitei o modo design. Agora, quando eu clico na ferramenta, ela fica selecionada, tá vendo? Porque aí eu posso fazer as configurações que eu quero. E uma das configurações que eu quero é entrar na programação dessa ferramenta e inserir a macro que a gente gravou, a macro chamada aula. Então eu vou dar 2 cliques aqui, olha, entrei na programação da minha test box. Eu vou até puxar um pouco para o lado aqui a minha janela VBA, certo? E o que eu tenho aqui, ó, Private Sub, Test Box 1, que é essa test box aqui, ó, tá? Então, ela vem como evento change. O que é o change? Significa mudança, ou seja, toda vez que tiver uma mudança na minha test box, alguma coisa tem que acontecer. O que tem que acontecer? Olha só, o módulo 1 é o módulo, né, a macro da planilha exemplo, onde eu comecei a exemplificar o vídeo. O módulo 2 é a macro, ó, aula. Deixa eu até tirar esses comentários aqui. Tá vendo? A macro aula. E foi a macro que a gente gravou. Deixa eu tirar essas aplicações aqui. Deixa eu ver se eu consigo reduzir para a gente ter uma boa visão aqui. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui. Só para a gente repassar o que tem aqui nessa linha de código. A gente não precisa se apegar a tudo, mas é só entender por cima o que está acontecendo aqui. Essa linha aqui é a execução da ferramenta filtro avançado. Então, range, que significa intervalo. Qual intervalo? Planilha dados, tudo. Você lembra que quando a gente selecionou lá dentro da ferramenta filtro avançado, ele estava lá dados, hashtag tudo. Aqui ele está dados, hashtag all, significa tudo também. Aí ele vem advanced filter, ou seja, filtro avançado, e a ação é filtrar no local, ou seja, filter in place. Aí tem o critério, né, o intervalo de critério, critério range, e aqui ele está pegando aquele critério que está lá. E aquele único falso que foi, se você quer ou não trabalhar com valores exclusivos, que a gente deixou
desmarcado, então tá aqui falso. Então é só isso, ok? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa macro aqui, ó, esse nome, eu vou dar um Ctrl C, beleza? Vou fechar o ambiente VBA só para a gente fazer de novo. Vou dar 2 cliques aqui para entrar na ferramenta, olha só, Testbox 1, evento change. O que eu vou fazer nesse evento change? Call aula, ou seja, chamar a macro aula, ok? E aqui tem um detalhezinho. Antes da gente sair executando isso daqui, para não dar problema nem nada, o ideal é a gente colocar algumas aplicações antes e depois da macro. Para quê? Para não travar a planilha, para não dar erro, para não ficar preso em nenhum loop. As aplicações são essas daqui, ó, tá? Eu vou entrar aqui no evento de planilha aqui, ó, do meu exemplo, vou dar 2 cliques, tá? São essas aplicações aqui, ó, application.screenUpdate igual a false e application.enableEvents igual a false, e depois a gente dá true nos dois, logo depois de executar a macro. Então deixa eu fechar aqui, vou voltar aqui na exercícios, dar 2 cliques, eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ok, application.screenUpdating igual a false, application.enableEvents igual a false. Eu vou copiar essas duas linhas, vou jogar aqui para baixo, tá? E aí eu vou colocar true agora, ó, true. Aqui embaixo, mesma coisa, true, tá? Certo? Vamos ver se isso vai funcionar. Então eu vou fechar aqui o ambiente VBA, vou sair do modo design, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, vou digitar aqui, ó. Um item que tem bastante imposto aqui na tabela é o cigarro, por exemplo. Tá vendo? Cigarros, ok? Eu posso colocar isso entre asterisco, ó, cigarro. Olha só, então conforme eu vou digitando, ele já vai filtrando. Você pode criar essa test box para cada uma das colunas, né? Então essa test box aqui, eu vou mandar ela para cá. Deixa eu só aumentar aqui o espaço dela. Eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Ok, olha só. Vendo? E aí, só para finalizar, a gente pode também trabalhar com as alíquotas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa test box aqui, ó. Vou segurar o Ctrl e vou arrastar para o lado, ó. Vendo? Ele duplica. Então é a forma mais rápida. Eu vou ajustar ela aqui dentro e eu vou fazer a mesma configuração. Propriedades, né? Aqui em categorizado eu vou colocar na C2. Então o link de cell dela tá aqui, ó. Em vez de ser B2, vai ser C2. Por que ela veio B2? Porque é uma cópia da anterior. Ok. E aí a mesma coisa. Para ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na minha testbox 1, vou copiar tudo isso, tá? Certo? Ctrl C, fecho, entro na testbox 2, tá vendo? Ó, testbox 2, event change e colo. Simplesmente isso, o mesmo código, não muda nada, tá? Fecho, saio do modo design e vou fazer um teste. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Se eu colocar menor do que 5, por exemplo, olha só. Então ele filtrou tudo que é menor do que 5, mas agora eu quero saber tudo que tem alíquota maior do que 5. Tá vendo? Ó, 15, 12, 17, 6,5, 13. Então você pode usar os comparadores aqui para facilitar a busca também. E fica bem interessante. Deixa eu ajustar aqui o tamanho, né? Aqui, ó, encaixar ela direitinho aqui, certo? Ok. Aí a gente oculta os dados que estão ali atrás. Qualquer coisa a gente vê outras maneiras de ocultar. E aí você pode deixar todas as colunas com uma busca avançada. Isso é bem interessante.